Você acorda com o corpo pesado, sente inchaço abdominal ao longo do dia e, mesmo comendo pouco, os exames continuam mostrando colesterol alto? Já tentou cortar frituras, reduzir o açúcar, andar mais, mas o ponteiro não se move? Ou pior, desce um pouco e depois volta tudo de novo. Se você vive esse ciclo, não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam esse mesmo dilema silencioso. Sentem que estão se esforçando, mas o corpo parece não responder. A verdade é que, na maioria dos casos, não se trata apenas do que você come, mas de quando você come. E é aí que entra uma estratégia que está ganhando cada vez mais destaque na ciência e surpreendendo especialistas: o jejum intermitente. Mas atenção, não estamos falando de passar fome ou de dietas radicais que te deixam fraco e irritado. O jejum intermitente é um método natural, ancestral e respaldado por inúmeros estudos, que, quando bem orientado, pode ajudar o corpo a equilibrar os níveis de colesterol, melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir a inflamação e até acelerar a queima de gordura visceral, aquela que se aloja entre os órgãos e representa um risco real para o coração. E o mais impressionante? Muitas pessoas relatam aumento da energia, melhora no sono, no foco, que no bem-estar geral. Mas por que isso acontece? E como exatamente o jejum impacta o colesterol? A resposta está no funcionamento do nosso metabolismo. Quando passamos períodos sem comer, o corpo sai do modo armazenar e entra no modo usar. Isso significa que ele começa a buscar energia nas reservas de gordura, inclusive aquela que se acumula no fígado e nas artérias. Durante esse processo, os níveis de insulina caem, o corpo reduz a produção de triglicerídeos e, com o tempo, o colesterol LDL tende a diminuir. Mas atenção, o jejum não é uma pílula mágica. Ele precisa ser feito com inteligência, respeitando seus limites e incluindo os alimentos certos nas janelas de alimentação. E é isso que vamos te mostrar hoje. Quais alimentos ajudam o jejum a turbinar seus efeitos sobre o colesterol e quais você deve evitar. Antes de aplicar o jejum intermitente na sua rotina, é fundamental entender: nem todo jejum é igual e nem todo jejum serve para todo mundo. Existem diferentes protocolos, mas os mais conhecidos são o 12 e 12, o 16 e 8 e o 18 e 6. O primeiro número representa as horas em que você fica em jejum, ou seja, sem consumir calorias, e o segundo número, o período em que você se alimenta. Por exemplo, no 16 horas e 8 minutos, você fica 16 horas em jejum e tem uma janela de 8 horas para comer. Isso não significa comer menos, mas sim comer no intervalo certo, com os alimentos certos, respeitando o relógio biológico do seu corpo. E é justamente essa pausa na digestão que permite que o organismo descanse, se regenere e corrija desequilíbrios metabólicos, como o excesso de colesterol. Agora, é importante desfazer um grande mito: jejum aumenta o colesterol. Muita gente ouve isso e desiste antes de começar. Mas a verdade é que nos primeiros dias de jejum, o corpo pode sim liberar mais gordura no sangue. É o que chamamos de mobilização de reservas. Mas isso é temporário. Estudos mostram que após esse ajuste inicial, especialmente a partir da segunda semana, os níveis de colesterol LDL começam a cair, enquanto o HDL, o colesterol protetor, tende a subir. Um estudo publicado na revista Cell Metabolism mostrou que pessoas com síndrome metabólica que seguiram um protocolo de 14 a 18 horas de jejum por 3 meses tiveram reduções significativas no LDL e triglicerídeos, além de melhora na função hepática. Ou seja, o jejum, quando bem orientado, pode sim ser uma ferramenta poderosa para proteger o coração. Mas não se trata apenas de pular refeições. O jejum intermitente não funciona se a sua alimentação continua sendo rica em industrializados, açúcares escondidos e gorduras trans. Isso é como colocar água limpa em um copo sujo. Por isso, no próximo bloco, vamos te mostrar os alimentos certos que devem entrar na sua janela de alimentação, capazes de potencializar os efeitos do jejum, reduzir inflamações silenciosas e dar ao seu corpo os nutrientes que ele precisa para se curar de dentro para fora. Vamos direto ao ponto. Quais alimentos você deve incluir na sua janela de alimentação para turbinar os efeitos do jejum e reduzir o colesterol de forma natural e eficaz? O primeiro da lista é a aveia. Rica em beta-glucanas, uma fibra solúvel com alto poder de absorção, ela age como uma esponja no intestino, capturando o excesso de colesterol e ajudando o corpo a eliminá-lo pelas fezes. Além disso, é um alimento de baixo índice glicêmico, ideal para a primeira refeição após o jejum, porque libera energia de forma gradual, sem causar picos de açúcar no sangue. O ideal é consumir 2 colheres de sopa de aveia com frutas como banana, maçã ou morango
e, se possível, combinada com sementes como chia ou linhaça para potencializar os efeitos. O segundo alimento é o abacate. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas que ajudam a aumentar o colesterol bom, HDL, e reduzir o ruim, LDL. Ao contrário do que muitos pensam, o abacate não engorda quando consumido na quantidade certa e na hora certa. Uma dica prática é incluir uma fatia de abacate no café da manhã ou como lanche de final de tarde. Ele também contém antioxidantes, potássio e fibras que ajudam a manter o coração protegido. Para quem faz jejum, o abacate é excelente para quebrar o jejum com saciedade e estabilidade, sem provocar picos de insulina. O terceiro item da lista são as oleaginosas, como nozes, castanha do Pará, amêndoas e pistaches. Essas pequenas potências nutricionais são ricas em ácidos graxos saudáveis, fibras e minerais como magnésio e selênio. Estudos mostram que consumir de 20 a 30 gramas por dia pode reduzir o risco cardiovascular e equilibrar os níveis de colesterol. A dica é: após o jejum, use um punhado de castanhas como parte do lanche ou salpique nas saladas e iogurtes. Só tome cuidado com a quantidade, pois são calóricas. Não podemos deixar de citar os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor e couve-manteiga. Eles contêm compostos como o sulforafano, que ajudam o fígado a processar melhor as gorduras, além de combater inflamações crônicas, um dos principais motores por trás do acúmulo de colesterol nas artérias. E o melhor, são alimentos leves, de fácil digestão e que combinam perfeitamente com o período pós-jejum. Fechando essa lista poderosa está o azeite de oliva extra virgem. Fonte de antioxidantes e gordura boa, ele é um anti-inflamatório natural para o corpo. Quando usado cru, por exemplo, sobre legumes, saladas ou até no preparo de ovos mexidos, o azeite ajuda a manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos e reduzir a oxidação do colesterol LDL, evitando que ele se deposite nas artérias. Agora que você já conhece os alimentos que ajudam o jejum a fazer efeito de verdade, é hora de falar sobre os erros mais comuns que sabotam os resultados e que podem, sem você perceber, estar mantendo seu colesterol alto, mesmo com todos os esforços. O erro número 1 é quebrar o jejum com alimentos altamente inflamatórios, como pão branco, bolachas, margarina, embutidos ou sucos de caixinha. Esses itens provocam picos de glicose e insulina e, pior, ativam processos inflamatórios silenciosos que favorecem o acúmulo de gordura nas artérias. O corpo sai do modo queima de gordura direto para o modo armazenar gordura. Resultado? Todo o esforço do jejum vai por água abaixo. O segundo erro é acreditar que o jejum é sobre passar fome. Quando feito corretamente, o jejum não gera fraqueza, dor de cabeça nem tontura. Esses sintomas aparecem quando a pessoa já está com o metabolismo desregulado. E o segredo está em nutrir o corpo com qualidade durante a janela de alimentação. Comer bem nos horários certos é tão importante quanto o tempo de jejum. Isso significa evitar industrializados, incluir boas fontes de proteína, fibras e gorduras boas. E não esquecer da hidratação. Água, chás naturais e água com limão são grandes aliados durante o período de jejum. Outro erro é não preparar o corpo antes de começar o jejum. Se você está vindo de uma dieta cheia de açúcar e farinha, seu corpo vai reclamar nos primeiros dias. O ideal é reduzir gradualmente o consumo de carboidratos ruins e aumentar o consumo de alimentos naturais e integrais alguns dias antes de iniciar o protocolo. Isso ajuda o metabolismo a se adaptar de forma mais suave, sem choques. Quer uma dica prática? Monte uma rotina simples, como começar com o jejum 12 e 12 por 3 dias, depois passar para 14 e 10 e então, se sentir confortável, seguir para 16 e 8. E sempre que for quebrar o jejum, priorize alimentos naturais, mastigação lenta e ambiente tranquilo. Isso faz diferença. E lembre-se, não se compare com os outros. O seu corpo tem o seu tempo. Se você chegou até aqui é porque está realmente comprometido em mudar. E a boa notícia é que você não está longe de conseguir isso. O jejum intermitente, quando feito com inteligência, respeitando seu corpo e combinado com uma alimentação anticolesterol, pode sim transformar sua saúde. Não se trata de mágica, se trata de entregar ao seu organismo o que ele precisa: tempo para se limpar, se curar e se reorganizar por dentro. E a alimentação é a chave que destrava esse processo. Quando você entende que o colesterol alto é consequência de desequilíbrios silenciosos e que o jejum é uma forma natural de restaurar o equilíbrio, tudo muda. Lembre-se, jejum não é moda, é uma ferramenta ancestral validada pela ciência. Em vez de pensar em restrição, pense em libertação. Libertação dos remédios eternos, da fadiga constante, do medo de um infarto ou derrame a qualquer momento. E essa transformação não precisa começar com grandes passos.
Pode começar com a sua próxima refeição, com a escolha de quebrar o jejum com alimentos que nutrem e não inflamam, com a decisão de respeitar seu corpo, ouvir seus sinais e avançar de forma constante. E agora, eu quero te convidar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo com a palavra transformação. Isso mostra que você está pronto para cuidar do seu corpo de forma natural, consciente e eficaz. E se você quer receber mais conteúdos como esse, inscreva-se agora no canal Celana Saúde Digital, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também está tentando controlar o colesterol, mas ainda não sabe por onde começar. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável, mais informada e mais forte. Porque saúde não se herda, se conquista todos os dias com escolhas simples e poderosas. A gente se vê no próximo vídeo.